Oi gente, eu finalmente estou de volta aqui com um novo vídeo pra vocês. Eu sei que faz tempo que eu não posto nada, eu realmente faço o melhor que eu posso pra postar o mais frequentemente possível, mas eu tava em semana de provas e finalmente a minha semana de provas acabou, então agora eu tô um pouquinho mais tranquila, se bem que daqui a pouco vai ter a recuperação que vai começar, então eu vou ter que voltar a estudar. Mas eu queria fazer um vídeo pra conversar um pouco mais com vocês, pra vocês poderem me conhecer um pouco melhor também, até para entender um pouco melhor a minha experiência aqui na França. Nesse vídeo eu queria desmistificar um pouco esse processo todo de vir estudar aqui na França, porque às vezes eu acho que de fora, quando eu falo assim meio superficialmente, pode parecer que tudo foi um mar de rosas e que é tudo perfeito, lindo, maravilhoso, sendo que a realidade não é nem um pouco assim. Eu não quero desencorajar ninguém, mas eu só quero fazer um vídeo pra contar melhor como é realmente vir estudar aqui, porque antes de eu vir pra cá eu não tinha muita noção de como era comparado com o Brasil. Então nesse vídeo eu basicamente queria falar um pouco da minha experiência aqui em comparação com a minha experiência fazendo faculdade de medicina no Brasil. Porque para quem não sabe, eu fiz os 6 anos de medicina no Brasil, eu me formei em medicina e logo depois eu quis vir para a França, então eu tive que fazer um processo de revalidação. E esse processo de revalidação que eu tô fazendo para poder ser médica aqui inclui eu refazer uma parte da faculdade. Eu aconselho muito vocês irem ver o vídeo de como revalidar o diploma de medicina na França, se vocês ainda não viram, e os vídeos que eu fiz contando da minha experiência fazendo o primeiro ano de medicina aqui na França, porque eu tive que refazer o primeiro ano de medicina, porque nesse final do primeiro ano que eles têm, tipo o vestibular deles, que fala se você vai ou não poder continuar em medicina. E depois que eu passei nesse primeiro ano, eu fui direto pro 5º ano. E só pra não esquecer de falar, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam, liguem o sininho pra vocês terem uma notificação toda vez que eu posto um novo vídeo, porque não é tão frequentemente assim, então é bom ter uma notificação. E se alguém já fez faculdade na França, algum intercâmbio na França ou até em outros países, me coloquem nos comentários como foi a experiência de vocês fazendo uma parte da faculdade ou a faculdade fora do Brasil, porque eu me interesso muito pela experiência de outras pessoas. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a pressão constante que eu tenho aqui na França, pelo menos na faculdade de medicina, não sei como é em outras faculdades, mas em comparação ao Brasil, já o vestibular em si, eu sei que é muito difícil, que é uma das provas mais difíceis que tem, mas eu acho que tem muito menos pressão do que na França, porque você sabe que se você não passar uma vez, você pode tentar no ano seguinte e no ano depois, e você pode tentar quantas vezes você quiser. Isso, psicologicamente, faz uma diferença enorme. Na França, eu sabia que eu só podia tentar 2 vezes no máximo, e que se eu não passasse depois dessas 2 tentativas, eu basicamente seria excluída do percurso de medicina e que eu nunca mais poderia fazer medicina. Claro que tem algumas exceções, que alguns outros caminhos, mas eram na época caminhos raríssimos e muito difíceis de entrar em medicina se você não tivesse passado nessa prova do primeiro ano. Então, desde o início eu já tinha uma pressão enorme, porque imaginem a minha situação, eu já era médica no Brasil, né? No Brasil, assim, a minha vida já estava praticamente feita. Eu poderia começar uma residência, começar a trabalhar, dar plantão, que nem eu vi todos os meus amigos que se formaram fazendo. Eu meio que estava bloqueada, sem poder trabalhar aqui na França e tendo que refazer essa prova do primeiro ano. E na minha cabeça eu pensava, gente, eu tenho que passar absolutamente, tipo, eu não tenho opção a não ser passar nessa prova, porque imagina, é uma pressão que eu me colocava muito. Eu sei que ela não existe na verdade, mas eu pensava, se eu não passar vai ser uma vergonha, sabe? Eu não queria abrir mão da minha carreira, eu queria poder ser médica aqui, então eu não sabia o que eu faria se eu não passasse, se eu tivesse que começar algum outro caminho para alguma outra profissão. Na minha mente, eu sempre soube desde pequena que eu queria ser médica, então eu não via nenhuma outra opção a não ser passar nessa prova e poder ser médica aqui. E eu também não me via voltando pro Brasil, então eu tinha absolutamente que passar nessa prova. Graças a Deus eu consegui passar. E como eu já tinha feito medicina no Brasil, eu pude ir direto pro 5º ano. Eu poderia ter pedido para ir pro 6º ano, mas no 6º ano tem uma outra prova que é o concurso de residência.
E essa é outra parte que eu queria falar sobre a pressão que a gente tem de novo. Porque no 6º ano, ao contrário do Brasil, que você pode fazer de novo várias provas, se você não passa em uma, você pode tentar para outros hospitais, para outras cidades, enfim, você pode tentar várias vezes a prova de residência, e se você não passar, tem pós, e se você não passar nem na pós nem na residência, você sabe que, pelo menos hoje em dia no Brasil, ainda não é obrigatório você ter a residência, né? Tipo, você não pode colocar, eu sou cardiologista, mas você pode mesmo assim fazer cardiologia, mesmo não tendo residência. Eu sei que não é o ideal, mas tem muita gente que faz isso, então já elimina muita pressão também. Aqui na França, como que acontece? No 6º ano você tem uma prova, que é uma prova nacional para a França inteira. Com base nessa prova, nós somos mais ou menos 8 a 9 mil alunos de medicina na França e nos países da União Europeia que querem vir para a França fazer residência, né, porque eles têm o direito também. No final dessa prova você tem uma classificação e com base nessa classificação você não só vai escolher a sua especialidade, como a cidade que você vai morar. E você só pode passar essa prova uma vez, quer dizer, 2 vezes, mas a maior parte das pessoas só passa uma vez porque para você poder repetir a prova, você tem que pedir para repetir o 6º ano e a sua faculdade tem que te dar uma autorização e é um processo complicado, e fora que a pessoa já tá cansada, né, de tanta prova, tanto concurso. Pelo menos eu sei que eu tô exausta e que eu quero passar o mais rápido possível. Então, basicamente, se você não tiver a classificação que você quiser, você vai ter que ir para uma cidade que você não quer morar ou fazer uma especialidade que você não quer, e essa especialidade vai ser a sua especialidade pro resto da sua vida. Na minha cabeça, isso já é muito menos dramático, né, do que se eu não passasse na prova do 1º ano, porque pelo menos você sabe que você vai ser médico, mesmo o último colocado dessa prova do 6º ano, ele vai ser médico. Então, tudo bem que é menos pior, mas ainda assim é bem complicado, né? Você não fica tranquilo fazendo essa prova. E o internato aqui na França, eles chamam de externato, né? E ele dura 3 anos. E esses 3 anos, a gente tem estágio todo dia de manhã. Eu sei que no Brasil é assim também, mas eu não sei, eu sinto que aqui você tem que estudar muito mais, sabe? Por um lado é bom, porque eu me sinto muito mais segura hoje em dia nos meus conhecimentos de medicina. Quando eu me formei no Brasil, eu tinha a impressão que eu não sabia quase nada, sabe? Eu, conversando com os meus amigos, eu sei que a maioria das pessoas, pelo menos da minha faculdade, se sentia assim. Eu não posso falar por todas as faculdades, porque as faculdades no Brasil são muito não uniformes, né? Tem faculdades muito boas, tem faculdades muito ruins, mas pelo menos na minha faculdade, que não era uma faculdade ruim, mas ainda assim eu me formei me sentindo muito insegura. Eu não me sentia capaz, para ser sincera, de começar a dar plantão em emergência, que nem a maior parte dos alunos faz, dos recém-formados médicos, né, fazem. E aqui, como você tem que estudar muito, por um lado é ruim, porque você vive exausto, você raramente tem um dia que você pode não estudar e tirar, tipo, uma folga sem se sentir culpado, porque pelo fato de ter esse concurso o tempo todo na sua cabeça, isso meio que forma uma competição entre os alunos também. As pessoas te perguntam, o que você vai fazer hoje? Aí a maior parte das pessoas volta direto do estágio para a biblioteca para estudar a tarde toda até de noite. E se você sabe que você não vai para a biblioteca, você já fica se sentindo meio culpado. É um conjunto de coisas que faz com que você tenha essa pressão o tempo todo e que seja uma coisa meio te pesa no final, sabe? Porque você tem a sensação que você só vai poder respirar um pouco depois que se formar, depois que você já estiver fazendo a residência na especialidade que você quer. Eu sei que no Brasil é assim também, mas é num nível muito menor, pelo menos da minha experiência, comparado com aqui. Outra coisa também com relação aos estudos. No Brasil, eu não sei nas outras faculdades, mas na minha faculdade a gente basicamente estudava pelos slides que os professores passavam. Nos primeiros anos do ciclo básico, eu até pegava os livros de anatomia, de fisiopatologia para estudar, mas depois, quanto mais a faculdade ia avançando, né, no 5º, no 6º ano, eu pelo menos não estudava pelos livros mesmo, tipo, livro de cardiologia, eu estudava pelos slides do professor e pelo médio curso. Eu sei que muita gente faz médio curso, eu fiz o médio curso, acho que se não fosse pelo médio curso no Brasil, a minha formação teria sido ainda mais nula do que foi. Aqui na França, isso é bem diferente. Cada sociedade de cada especialidade, tipo a sociedade de oncologia, a sociedade de ginecologia e obstetrícia, cada sociedade faz um livro para os alunos de medicina pra gente estudar por esse livro. Então isso ajuda muito, porque é um livro, primeiro, que é adaptado ao nosso nível, é feito para os alunos,
livros, e esses livros são a referência para o concurso do 6º ano para quem vai passar a prova de residência. Eu, pela primeira vez, estou tendo a sensação de entender as coisas. Tipo, tem muita coisa que eu aprendi de cor no Brasil que eu não entendia de verdade, que eu tô entendendo agora lendo os livros. Mas, por outro lado, os livros são enormes. Acho que eu vou pegar um livro para mostrar para vocês. Por exemplo, esse é um dos livros. Ele tem 600, 700 páginas. E a gente tem pelo menos uns 15 livros assim, eu acho. Tipo, são muitos livros. Só pra dizer que é uma carga de trabalho, um volume de estudos, de trabalho enorme, sabe? Você tem que estudar o tempo todo, senão você já fica atrasado. E se você fica atrasado, você se sente culpado, você se sente inseguro. Então, não dá pra meio que não fazer nada, que nem muitas vezes, pelo menos eu fazia no Brasil. Eu sei que no Brasil dava pra eu estudar, tipo, uma semana antes da prova, se não fosse na véspera da prova. 1 milhão de vezes eu estudei na véspera da prova. E no Brasil eu nunca fiquei em recuperação, eu sempre passei direto. Eu sei que vai parecer que eu sou meio desesperada, a louca dos estudos, mas, gente, no Brasil eu era uma pessoa tão tranquila. Eu estudava na véspera com uma consciência tranquila, assim. Eu sabia que ia dar tudo certo, eu sempre tive notas boas. Eu passei na faculdade sem muita dificuldade. Eu não tô falando isso pra me gabar, mas é só pra falar pra vocês que na França eu não sou nem um pouco assim. Eu guardo um pouco o meu lado tranquilo, não muito desesperado, mas eu me sinto muito mais nervosa do que no Brasil, até com relação às provas pra validar o semestre. Enfim, eu sei que se eu não estudar, tipo, não dá pra eu estudar na véspera e vai ficar tudo bem. Não, eu tenho que estudar regularmente sempre. E aqui outra coisa também, as provas, que pra você passar de ano, a gente tem duas provas, dois pacotes de prova, né? Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Na minha faculdade no Brasil era por bimestre, a gente tinha 4 PAs e aqui são 2. Então, o que acontece é que é mais difícil de dividir a matéria. É um grande volume de matéria que você tem que lembrar para fazer a prova de um semestre inteiro, né? Comparado com as provas que são divididas por bimestre. Então, por exemplo, aqui eu tô quase terminando o 5º ano. No primeiro semestre a gente teve... As matérias foram ortopedia, reumatologia, medicina física e readaptação, psiquiatria, geriatria, neurologia, oftalmologia, acho que eu não esqueci nada, mas enfim, são matérias grandes, sabe? Você tem que ter lido o livro todo, ter feito os exercícios, então é muita matéria, basicamente, é isso que eu quero dizer. Depois, sem contar toda essa parte dos estudos, tem a parte dos amigos, né, gente? Porque eu sempre fui bem independente, assim, eu sempre pensei que, sabe, eu não vou basear minha vida pensando nos meus amigos, eu tenho que fazer o que é melhor pra mim. E eu sabia que vindo pra França eu ia fazer novos amigos, o que eu fiz, mas, assim, o primeiro ano foi tranquilo, mais ou menos, né? Tranquilo, entre aspas, de fazer novos amigos, porque todo mundo era novo na faculdade, pouquíssimas pessoas já se conheciam de antes, então as pessoas eram mais abertas, dava pra fazer amigos bem facilmente. Quando eu cheguei no 5º ano, é normal, né, gente? Tipo, as pessoas já estão juntas há 5 anos fazendo a faculdade, todo mundo já se conhece. E eu meio que pulei de paraquedas ali no 5º ano, ninguém me conhecia, as pessoas me olham um pouco como se eu fosse uma alienígena, o que eu entendo, mas... Tudo isso pra dizer que eu tenho as minhas amigas do primeiro ano e eu tenho os meus amigos de fora da faculdade, mas eu não fiz muitos amigos no 5º ano. Eu fiz, assim, coleguinhas que eu vejo, tipo, nos meus estágios todo dia, mas não dá pra chamar de amizade de verdade. O que, tudo bem, sabe? Se você... Eu sei que se eu estivesse vendo esse vídeo antes de vir pra cá, eu pensaria, mas não tem problema, sabe? Você tem sua vida. O que é verdade, mas no começo foi meio difícil, porque é sempre bom você conhecer pessoas, sabe? Você ter amigos na sua sala, no seu ano, pra saber um pouco do que tá acontecendo, pra poder conversar sobre as coisas e, enfim, me fez um pouco de falta isso. Aí outra coisa que eu queria falar também, gente, eu não sei se vocês que são formados em medicina ou que estão fazendo medicina já tiveram uma pausa longa nos estudos, porque o que aconteceu foi, como eu tinha me formado em medicina e que eu tive que refazer o primeiro ano são matérias que não tem quase nada a ver com medicina, né? Tinha física, biofísica, química. Então, eu passei 2 anos fazendo esse primeiro ano e eu não sei se é porque eu tava muito focada no concurso e que o meu cérebro não pensava mais em nada além disso, mas a sensação que eu tive é que eu esqueci muita coisa. Você ficar 2 anos sem ver nada de medicina, você esquece muita coisa. Então, quando eu cheguei no 5º ano, de novo, eu me senti muito insegura, porque
Eu acho já que o nível aqui de estudos, né, como eu falei, é bem mais elevado do que no Brasil. E até a parte prática, gente. Eu sei que no Brasil a gente fala, os médicos são muito bons na prática, e é verdade, mas os da França também são. Tipo, eu não quero falar que eles são melhores, mas eles não são piores. Eles, aqui na minha faculdade, os alunos começam a ter estágio desde o segundo ano, eles já vão pro hospital quase todo dia. Eu não posso falar que eles são piores na prática do que a gente. Então, eu me senti muito insegura, porque eu tinha a sensação de que eu tinha esquecido muita coisa de medicina. Gente, até fazer um exame físico, eu sei que é bobo, eu li e depois eu me lembrei rápido, mas você me perguntava assim, faz o exame, faz aí a semiologia, eu não lembrava mais de nada. Agora, graças a Deus, já passou quase um ano, eu já voltei a estudar, enfim, medicina normal, né, e eu já lembrei de quase tudo, mas não foi fácil. Juntando a pressão que eu tive de estudar os 2 anos sem parar, para chegar no 5º ano, e eu tava achando que ia ser mais ou menos um ano tranquilo, entre aspas. Mas foi muito longe de ser tranquilo. Eu tive que estudar muito de novo, e eu sei que esse ano que vai começar agora vai ser ainda mais difícil, porque vai ser o ano do concurso. E juntando isso com o fato de ter esquecido muita coisa, com o fato de não conhecer ninguém, de não ter muitos amigos no 5º ano, eu me senti muito desamparada, assim, realmente foi difícil, gente. Tipo, não se preocupem comigo, agora já tá tudo bem, tá? Eu já conheci várias pessoas novas, eu já tô me sentindo bem mais segura, mas só pra dizer que no começo foi difícil. Eu lembro que tinha uma menina no meu primeiro estágio que me perguntou um pouco da minha vida, como você tá se sentindo? E ela queria fazer psiquiatria, e eu lembro que só de começar a falar com ela eu desabei em lágrimas, porque eu tava tão nervosa, psicologicamente eu tava assim, à flor da pele. Eu já tinha passado por 2 anos super difíceis, e quando eu me dei conta de que ia ser mais um ano difícil, foi meio que a gota d'água. Agora tá melhor. Claro que eu fico preocupada de novo com o concurso que eu vou ter no 6º ano, que vai ser agora, ano que vem, né? E é por isso também que eu tenho um pouco de dificuldade de postar os vídeos regularmente, porque eu tô sempre tendo que estudar. Mas, enfim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Apesar do que eu falei de que é difícil de fazer amigos, porque a maior parte das pessoas já se conhece, gente, os franceses, eles não são nenhum bicho de 7 cabeças. Eles são normais, são pessoas normais. Claro que não são as pessoas mais expansivas do mundo, que nem no Brasil, mas a maior parte das pessoas que eu encontrei, todas elas foram muito fofas comigo. Sempre que elas sabiam que eu tinha feito tudo isso, que eu tinha vindo do Brasil, todas elas se ofereciam pra me ajudar em qualquer coisa que eu precisasse. Realmente elas são boas pessoas, são pessoas atenciosas e tal, mas é claro que é só esse laço de amizade que é difícil de se formar. Mas fora isso, não tenham medo dos franceses, porque eu sei que a gente às vezes acha que eles são metidos e tal, mas não é verdade. Pelo menos pela experiência que eu tive, eles são pessoas normais. Se você fizer o primeiro passo pra eles, eles vão te ajudar em tudo que eles puderem. E pra falar só de alguns outros detalhes que as pessoas me perguntam com frequência, gente, a faculdade aqui na França é pública. Pra quem tem nacionalidade europeia, a faculdade é pública. Você tem que pagar no começo do ano um valor de inscrição que custa mais ou menos 200 a 400 euros por ano. Fora isso, você não paga nada. E se você não tiver a nacionalidade francesa ou portuguesa ou de algum país da União Europeia, você tem que pagar, se eu não me engano, acho que 2.000 euros mais ou menos por ano. Mas ainda assim, eu sei o preço das faculdades particulares no Brasil continua, na minha opinião, sendo mais em conta do que fazer faculdade no Brasil. Claro que isso é sem contar o valor do aluguel que você vai ter que pagar, da comida, etc. Mas a comida na faculdade, aqui eles têm um sistema chamado Crous, que é subsidiado pelo governo, eu acho, né? Que são os restaurantes da faculdade onde a gente almoça. Aqui custa tipo 2,80 euros. Isso comparado com o preço de outros lugares que você poderia comer, os restaurantes normais, não é quase nada. Eu acho que é mais barato do que você comprar comida no supermercado, porque por 2,80 euros, 3 euros, você tem um prato enorme. Você tem entrada, você tem um prato com uma carne, um frango, um peixe, enfim, legume, arroz, enfim, o que for. Sobremesa, pão, você pode pegar queijo, você pode pegar 1 milhão de coisas. Eu sei que no começo eu ficava chocada com a quantidade de comida que tinha no Crous, né, no restaurante. Então, quem quiser fazer faculdade aqui tem isso que ajuda, pelo menos na hora do almoço, que é mais barato do que você comprar comida no supermercado. Outra coisa que muita gente me pergunta é com relação ao francês. Gente, para fazer essas provas, eu aconselho que vocês já saibam falar francês antes. Não dá pra
fazer a prova do primeiro ano, se bem que agora eu tô falando da prova do primeiro ano, mas já foi anunciado que a prova, eles vão tirar essa prova do primeiro ano, ela não vai mais existir, não vai ser mais um concurso. Eu ainda não sei exatamente como eles vão fazer a seleção, mas não vai ser por esse concurso. Enfim, de qualquer forma, quando eu vim pra cá, a gente tinha que fazer essa prova e era basicamente impossível você passar na prova sem ter as bases de francês. Então o que eu aconselho é, se você quiser vir para a França fazer a faculdade, é você aprender primeiro a falar francês, porque na faculdade você vai ter muito volume de matéria para estudar da faculdade e você não vai ter tempo de aprender o francês enquanto você está estudando. Mas é isso, gente. Essa foi minha experiência fazendo esses 3 anos de faculdade aqui. Eu não me arrependo nem um pouco. Claro que foi muito mais difícil do que eu achei que fosse ser. Na minha cabeça, antes de eu vir pra cá, eu faria a prova do primeiro ano e depois eu pularia direto pro 6º ano. Claro que eu sabia que existia a possibilidade de eu repetir o primeiro ano, mas eu achava que eu ia passar direto. E eu não sabia que eu ia esquecer muita coisa de medicina e que eu não ia querer ir direto pro 6º ano. Então acabou, ao invés de ser 2 anos que eu tive que refazer, sendo quase 4 anos, sabe? Isso é difícil, porque já é uma faculdade longa, medicina. Eu já tinha feito 6 anos no Brasil, agora eu tô tendo que fazer mais 4 anos, então já vai fazer quase 10 anos que eu tô na faculdade. Eu tô louca pra me formar, pra começar a residência. Eu vejo todos os meus amigos no Brasil já quase terminando a residência. Os que querem fazer alguma especialidade de clínica já terminaram a de clínica, já estão começando uma nova especialidade. E eu sei que a minha vida avançou por um lado, porque eu me mudei para um novo país, eu aprendi a me virar sozinha, eu aprendi a fazer tudo que eu não fazia no Brasil, a cozinhar, a cuidar da casa, a ir fazer compras. Eu sei que pode parecer bobo, mas no Brasil eu não fazia nada disso, então isso também foi uma coisa que se adicionou a tudo que eu tinha que fazer, né? Aqui eu tenho a sensação que eu nunca paro quieta, eu tô sempre tendo que fazer novas coisas, mas sim, por um lado eu cresci muito como pessoa, eu aprendi a me adaptar a uma nova cultura, isso sempre é uma coisa muito enriquecedora e eu tive que aprender a me adaptar a essa nova situação, que também não foi fácil, então eu acho que eu amadureci muito, eu cresci muito, mas é isso, se você quer vir pra cá, são coisas que tem que ser levadas em conta, porque não foi fácil, tá? Não se iludam, não vai ser um mar de rosas, não vai ser fácil. Mesmo que você passe pela PAE, que é a Procédure d'Autorisation d'Exercice, que é a outra forma de revalidar o diploma, pela minha experiência, conversando com várias pessoas que tiveram que passar por esse processo, eu sei também que foi muito difícil. Tem gente que fica 3 anos trabalhando aqui na França para poder ter o direito de trabalhar como médico depois e que ainda assim não consegue. É complicado. Para você trabalhar aqui não é nem de perto o país mais fácil da União Europeia para você ter equivalência. Mas é o país que eu queria vir, então é isso, né? É o que temos para hoje. Coloquem nos comentários a experiência de vocês morando aqui na França, ou fazendo faculdade aqui ou em outro país. Eu tenho muita curiosidade de saber a experiência de vocês. Se inscrevam no meu canal, deem like no vídeo se vocês gostaram. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.